Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Obviamente que os nossos adversários estão querendo nos destituir das armas da paridade. As decisões do TSE, elas vêm sempre embasadas com esse argumento da paridade. Você sabe o que é paridade? Paridade é quando está duas coisas lado a lado assim. Então, o TSE está dizendo que não quer que um candidato esteja lá para trás e o outro esteja aqui para frente, que eles vão manipular artificialmente para que os dois candidatos estejam assim. Dentro dessa visão da paridade, eles proibiram o presidente Bolsonaro de mostrar o 7 de setembro, as imagens do 7 de setembro, que é para o Lula não ficar lá para trás. Dentro dessa visão de paridade, eles também tiraram praticamente todo o tempo de TV do presidente e vai dar, assim, 5, 6 vezes mais tempo para o Lula falar praticamente sozinho no programa de TV. Dentro dessa visão de paridade, eles tiraram o documentário da Brasil Paralelo, e aí eu fiquei realmente chocado quando eu ouvi as decisões, o embasamento das decisões, primeiro do Benedito, né, aquele que o Lula deu tapinha, ele parece comigo, só que é um pouco mais velho e óculos mais bochechudo, né? Mentira. O Lula deu uns tapinhas lá, que ele é muito amigo, porque ele tem a esperança de ser indicado para o STF, provavelmente. Mentira. E ele falou que ele vai tirar, sim, por causa dessa questão da paridade da disputa. Ressalta que não se trata de censura, mas de impedimento temporário de acesso a ferramentas de comunicação utilizada ilicitamente pelos representados para, por meio de desinformação, desequilibrar o pleito. E aí a ministra Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo, mas vocês sabem que os ministros, quando eles atuam no TSE, além do salário deles, eles ganham um outro salário por trabalhar. Sabia não? Então não é que eles pedem licença, não. Eles continuam nos dois e ela disse basicamente o seguinte. Porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Quem não sabe, anote artigo 220 da Constituição, que diz assim: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Aí o inciso 2 diz assim: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, de natureza ideológica e de natureza artística. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item C. Acreditem, pasmem, podem procurar esse discurso, porque é muito interessante. A Constituição brasileira, a nossa audiência está cansada de me ouvir citar o artigo 220, que diz que toda a manifestação do pensamento é livre e que será vedada qualquer censura. O que significa qualquer? A palavra qualquer. A palavra qualquer quer dizer sem exceções. Sabia não? Então não tem exceção para censura. As pessoas são livres, a manifestação do pensamento é livre, vedado o anonimato, segundo lá o artigo 5º da Constituição. Realmente. Então vejam só, o parágrafo 1º do artigo 220 diz o seguinte: que não poderá ser criado nenhum tipo de lei, mecanismo ou artifício que impeça a informação jornalística, que é o que está acontecendo com a Jovem Pan. Então,
A ministra Carmen Lúcia, ela se disse contrária à criação de censura. Então ela disse assim, olha, não podemos deixar voltar a censura de forma nenhuma. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Nós realmente temos que impedir a censura. Mas nesse caso da Brasil Paralelo, por causa dessa paridade, a gente vai admitir a censura só até o dia 30, só até o dia da eleição, e depois a gente libera. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança. Porque, no meu ponto de vista, a gente não pode realmente instaurar a censura só nesse caso, né? Ou no caso da Jovem Pan, né? Só nesses casos. Então, você entende que quando uma lei ela é clara em dizer será vedada qualquer quer dizer sem exceção. Quando você cria uma exceção à regra, você já violou a regra. Porque as leis, quando elas pensam que haverá algum tipo de exceção, sabe qual palavra que elas usam? Elas pensam assim, salvo em caso de tal. Então, a regra é essa, salvo em caso de. Salvo em caso de, quer dizer, vai ser feito isso, mas se acontecer isso, nesse caso admitiremos. Mas quando uma lei ela é tão clara assim, e ela diz, olha, qualquer, como lá o artigo 53 que fala, o parlamentar é inviolável por quaisquer palavras, opiniões ou votos, quaisquer, quer dizer, sem exceção. Mas nesse caso, como é uma pessoa de direita, vamos pegá-lo, vamos tirar e vamos colocá-lo por 8 anos na cadeia. É o que tentaram fazer com o deputado Daniel Silveira. Imagina que um traficante, um assassino, ele é libertado. É um cara, uma pessoa que sabe que, confessamente, por exemplo, matou o próprio sócio, é libertada. O réu beneficiado pela liminar concedida por Celso de Mello foi condenado a uma pena de 16 anos e 6 meses pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Este criminoso matou o sócio dele em 2009 numa boate em Belo Horizonte. Não conseguiu se livrar do corpo, o corpo começou a cheirar mal, dias depois foi descoberto o corpo e o assassinato. Em 2015, 6 anos depois, o Tribunal do Júri de Minas Gerais condenou esse cara a 16 anos de prisão. Ele recorreu ao STJ. Menos de 24 horas depois, o STJ deu um habeas corpus. Aí o que fez esse cara? Valendo-se desse argumento do ilustre ministro Celso de Mello, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que com a instantaneidade de alguns absurdos que costuma decidir, botou novamente esse cara na rua. De tal forma que um assassino declarado, claro, de um crime pavoroso de 2009, está até hoje, em 2016, tendo sido condenado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Júri e pelo STJ, sem ter cumprido um único dia de cadeia. O senhor está libertando um assassino, claro, comprovado, condenado. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Você gosta do trabalho do professor Joanilson? Então se inscreva no canal, curta a página e o vídeo, faça qualquer comentário, nem que seja só um oi. Se puder, faça a sua doação de qualquer valor. Chave Pix, número de celular 55 11 9 77 88 88 72. 55 11 9 77 88 88 72.